Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 393. Então, dando sequência ainda, né? União do princípio espiritual à matéria. A Gênesis capítulo 10, capítulo 11, né? Princípio espiritual. Então, princípio espiritual mesmo, deixa eu ver, princípio espiritual. Então, nós nos encontramos nessa questão, união do princípio espiritual à matéria. Então, no dia anterior, nós gravamos 5 vídeos tentando esmiuçar essa questão, né? Que na Gênesis aqui você encontra a questão de número 12. Só que nós tentamos esmiuçar assim de uma forma assim muito simples e não científica, usando, porque nós procuramos assim usar tudo aquilo que compõe a nossa natureza aqui, para ficar mais fácil, né? Igual a mãe quando leva à boca de uma criança uma colherzinha de sopa, de sopinha. Aposto que você já fez isso, principalmente você que é mamãe. Aposto que você já fez isso. Ou você vai me dizer que você nunca fez isso, ó. A mãe faz uma sopinha e, né, para alimentar o filhinho, só que o filhinho, por algum motivo, emburrado, por algum motivo, né, tem 2 aninhos, 1 aninho e meio, e ele não abre a boca. Mas aí vem aquela intuição da mãe fazer um aviãozinho. Olha o aviãozinho, olha o aviãozinho. E ele abre a boca e começa a sorrir. No que ele abre a boca e começa a sorrir, ela pá a colher lá dentro da boca da criança com aquela sopa e ele come. E novamente ela faz o aviãozinho de novo, ela faz de novo, ela faz de novo. Daí a pouco a criança come tudo, a sopinha, intertido com o aviãozinho fantasia. Você entendeu a psicologia? Assim somos todos nós aqui no nível que nos encontramos. Ninguém é melhor que ninguém. Cada um possui uma tática. Agora, essa tática, isso é coisa milenar que a gente conquista. Isso é atributo do espírito. Que eu creio que eu conquistei isso, porque eu tenho uma facilidade imensa para inventar as coisas assim, para improvisar as coisas. Eu improviso assim numa certa facilidade, mas eu nasci com isso, né? Eu tenho que contar isso. Um dia eu me encontrava na padaria
e uma criança e a sua mamãe. Chegou uma criança de uns 5 aninhos. O que eu tenho com isso? Nada, né? Tenho. Eu faço parte da família cósmica universal. E a mamãe sentou assim, né, num banco, e ela tentou dar alguma coisa ali para a criança comer. E eu, ali ao lado, percebi que a criança não quis, e a criança não quis que ela desse de fato. E eu peguei, cutuquei assim no bracinho do menininho, de uns 4 aninhos, e falei para ele: come, come, você tá perdendo a oportunidade. Olha, o tio vai comer o que você tá comendo aí, olha só para você ver. E pai, enfiei na minha boca. O menino caiu na risada, de repente o menino começou a comer tudo. E ela depois falou para mim assim: olha, ninguém consegue fazer esse menino comer em lugar nenhum. Como você conseguiu fazer ele comer? Eu falei assim: olha, tem mais coisa, mas deixa pra lá. Então, desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso das suas faculdades rudimentares e a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual. Envoltório que ele abandona para tomar outro, à proporção que se lhe aumentam as forças. Então, eu não sei se você conseguiu entender a história. Olha como que é minha mente, ó. Eu não sei se você conseguiu entender a história, o ciclo evolutivo, o qual, desculpe, o princípio inteligente por ele, né, passou, estagiou. Eu não sei se você consegue se lembrar, nós fizemos aqui uma interpretação de uma história. Ribeirão Preto, Batatais, Altinópolis, Santo Antônio da Alegria, São Sebastião do Paraíso, para você ver a memória, hein? Itamogi, Monte Santo, Arceburgo, Casa Branca, Mugimirim, Mogi Guaçu, Campinas, Mococa, Campinas, Jundiaí, São Paulo, Rio de Janeiro, e depois vai. Aí só, como se diz no ditado, só Deus segura. Só Deus sabe. Só que como nós dissemos, durante esse processo evolutivo todo, nós conquistamos atributos. Então, de Batatais a Altinópolis, de Altinópolis a Santo Antônio da Alegria, de Santo Antônio da Alegria a São Sebastião do Paraíso, isso são ciclos. São ciclos na evolução. É aquele percurso, é aquele estágio onde o princípio inteligente estagiou, né, em todos esses reinos. Então, quanto mais o princípio inteligente ele se esforçou, batalhou, mais ele angariou mérito. Ele angariou atributos, né? Então, podemos dizer que só quando na fase hominal é que o princípio inteligente
ele passou a ter os teus atributos, de uma certa forma, eu vou dizer um termo aqui, eu vou usar um termo aqui, ó, só você ver, reconhecido como princípio inteligente, como a inteligência pensante, que raciocina, que tem bom senso, que está propenso ao caráter, à moral. Mas aí é aquilo que nós fizemos, algumas comparações. Nós não podemos nos esquecer que nesses outros reinos nós angariamos muitas coisas que não prestam, como também muitas coisas boas. Nós angariamos nesses outros reinos, como tivemos a oportunidade de dizer, por exemplo, vários tipos de sentimentos nós angariamos nos outros reinos, principalmente ali no vegetal, ali no animal, né? O sexo, por exemplo, ele vem praticamente desde lá da ameba, porque tudo se reproduz e toda reprodução carece-se do ato da concepção, não é verdade? Nós temos que analisar isso. Mas isso foi se afunilando, se é que eu posso dizer assim, foi se afunilando cada vez mais quando nós começamos, o princípio inteligente começou a estagiar-se no reino animal, porque aí misturou bastante esses sentimentos, como eu posso dizer assim, um instinto, né, de conservação, de preservação, um instinto de sobrevivência, a procriação, né? Então, dizer que os animais não são egoístas, nós já tratamos disso, porque os animais são egoístas, principalmente a maior parte dos animais são egoístas. Ah, mas o que nós vemos neles assim de dóceis? Nós sabemos que a doutrina dos espíritos nos esclarece que os animais eles são dotados de inteligência rudimentar. Eles não são lá seres inteligentes tanto quanto o hominal. Mas aí é aquilo que nós deixamos em aberto, não é? Porque nós ainda não somos seres inteligentes. Nós ainda não somos seres dotados de cultura, de intelecto, de caráter, de moral, de inteligência. Nós ainda não somos seres dotados pleno. Você entendeu? Nós ainda não somos plenos. Todos esses atributos, porque tudo isso é atributo, encontram-se ainda no princípio, quando
esses atributos, nós temos que batalhar, lutar, persistir até o fim, no bom sentido esse fim, porque isso é mitológico, até um dia, no processo evolutivo, tivermos, assim, condições plenas de saber, de certa forma, lidar principalmente com um atributo que é tão simples, mas que devido à nossa fragilidade espiritual e evolutiva, nós ainda não sabemos, quando os bons espíritos e a doutrina mesmo nos diz que nós somos seres dotados de instinto, ou melhor, de livre-arbítrio. Nós respeitamos, porque faz parte do ciclo evolutivo. Mas que, se nós pararmos para analisar, e nessa análise em 100% da humanidade, nós vamos perceber que apenas uns 2% da humanidade realmente são detentoras do livre-arbítrio. Porque nós ainda não temos disciplina, nós ainda não temos condições suficientes para lidar com o livre-arbítrio. Nós não temos estrutura. Por isso que nós já fizemos aqui uma delineação, né, dizendo que nós somos dotados sim do livre-arbítrio relativo, que é 45 do bem, 45 dos espíritos das trevas, que existe, e 10% é a influência do nosso próprio eu. Que 45, 90, sobra 10%, desses 10% somos nós, somos nossos. Então, o espírito, o princípio inteligente, quanto mais ele vai evoluindo, mais ele vai se aperfeiçoando. Ele não só aperfeiçoa o teu eu, que é o teu princípio inteligente, que é o teu espírito, como ele contribui também para com o aperfeiçoamento do corpo orgânico, que é o corpo físico. Nós já tratamos disso nos vídeos anteriores. Nós estamos assim apenas só relembrando alguns itens para poder complementar aqui. Então, olha só para você ver. Ora, como em todos os tempos houve mundos, e esses mundos deram nascimento a corpos organizados próprios a receber o Espírito, nós dissemos isso aqui também. Porque não é só o planeta Terra que possui seres nas condições como nós nos encontramos. Existe um número inimaginável no universo, no infinito, que possui as mesmas características nossas em questão de evolução. Né? Então, só você. Em todos os tempos, os espíritos, qualquer que fosse o grau de adiantamento que houvessem alcançado, encontrarão os elementos necessários à sua vida carnal. Então, quantos espíritos lá
num planeta no sistema de Capela, que viviam lá num corpo físico, num corpo orgânico, né? Viviam lá, mas que transgrediram as leis do Criador lá e por essa transgressão foram mandados aqui para a Terra. Chegando aqui na Terra, esses espíritos já encontraram aqui corpos orgânicos semelhantes àqueles que eles usavam lá no sistema de Capela. Então, por ser exclusivamente material, olha só, por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. Não é verdade? Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Então, o que Kardec está querendo dizer com isso aqui? Pelo corpo ser exclusivamente material, ele sofre as vicissitudes da matéria. Então, por exemplo, nasceu aqui na Terra a matéria, o corpo físico, orgânico. Então, o corpo, por ele ser, né, exclusivamente matéria, ele sofre as vicissitudes aqui da matéria. Então, por exemplo, o cabelo fica branco, envelhece, né? Vai envelhecendo o corpo, vai acabando as energias do organismo, vai se esvaindo a energia vital do corpo físico. Os órgãos do corpo, eles vão assim, não vão aguentando mais. As vistas, a pessoa tem uns que ficam cegos, outros tem que passar por cirurgia, outros tem que usar óculos. Isso aí são todas as vicissitudes devido ao organismo. Outros caem os dentes, tem que pôr dentadura, tem que fazer implante, tem que fazer isso, fazer aquilo. Outros têm osteoporose, artrite, artrose, fibromialgia. Outros passam a ter problemas pulmonares, problemas de coração, né? A pessoa, quando tem lá seus 20 anos, pega 50 quilos, joga nas costas e sai andando. A pessoa com 20 anos. A pessoa com 50 anos, se ele fizer isso, jogar 50 quilos nas costas dele, ele cai no chão, quebra o resto do corpo que ainda resta dele. Então, é um processo natural na evolução. Olha só para você ver. Por ser exclusivamente matéria, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Não é verdade? Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. Então, vamos dizer que esse corpo meu aqui, ele vai durar 54 anos. Vamos pensar assim. Por algum motivo, ele vai as moléculas, né, elas vão se desorganizar e esse corpo aqui vai se decompor. Esse corpo não é que ele vai morrer. Muitos acreditam na morte nesse exato instante, mas nem o corpo, aquele que você viu que puseram lá dentro do túmulo, nem aquele corpo lá não morreu e não morre. Naquele momento ali ocorre um desagregamento
ou uma desagregação das moléculas, dos elementos os quais o nosso organismo orgânico ele foi composto, né? Azoto, oxigênio e muitos, 113 elementos que correspondem à matéria. Então, depois de funcionar por algum tempo, esse corpo, ele se desorganiza e decompõe. Então, o princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue. Então, vejamos. O elemento vital. Porque nós temos que entender uma coisa. Nós vamos ter que dar sequência no próximo vídeo. Já está terminando o vídeo, esse vídeo.